Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias, a nossa disciplina de Educação Física. Vamos para mais uma aula do nosso cursinho preparatório Paz do Enem. Tá? Esse projeto ele é financiado pelo governo do estado do Maranhão em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, beleza? Então vamos lá para mais algumas questões, tá? Sobre o tema ali de aptidão física e saúde, tá bom? Então vamos lá para a leitura da questão para a gente entender um pouco sobre aptidão física e saúde e algumas nomenclaturas que são interessantes de conhecermos e entender a diferença entre elas, tá bom? Então vamos lá. 6 em cada 10 pessoas com 15 anos ou mais não praticam esporte ou atividade física. São mais de 100 milhões de sedentários. Esses são dados do estudo Práticas de Esporte e Atividade Física da PNAD 2015, realizado pelo IBGE. A falta de tempo e de interesse são os principais motivos apontados para o sedentarismo. Paralelamente, 73% das pessoas de 15 anos ou mais afirmaram que o poder público deveria investir em esporte ou atividade física. Observou-se uma relação direta entre escolaridade e renda na realização de esportes ou atividade física. Enquanto 17% das pessoas que não tinham instrução realizavam diversas práticas corporais, esse percentual chegava a 56,7% das pessoas com superior completo. Entre as pessoas que têm práticas de esporte e atividade físicas regulares, o percentual de praticantes ia de 31,1% na classe sem rendimento para 65,2% na classe de 5 salários mínimos. A falta de tempo foi mais declarada pela população adulta, com destaque entre as pessoas de 25 e 39 anos. Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, o principal motivo foi não gostarem ou não quererem. Já o principal motivo para praticar esporte declarado por 11,2 milhões de pessoas foi relaxar e se divertir, seguido de melhorar a qualidade de vida ou bem-estar. A falta de instalações esportivas acessíveis ou nas proximidades foi um motivo pouco citado, demonstrando que a não prática estaria menos associada à estrutura disponível. Tá bom? Então, o texto está falando sobre níveis de sedentarismo dentro da população. Mas e o que é sedentarismo? Tá? O que isso tem a ver com a aptidão física? O que isso tem a ver com a saúde? Então, esses termos, eles são debatidos dentro das questões do Enem, contextualizando com dados existentes dentro da sociedade. Mas e o que é? Tá bom? Esse sedentarismo. Como que eles chegam nesses índices? Então, existem relatórios, questionários que são utilizados para saber o nível de atividade física desses indivíduos. Aí ele vai ser classificado em indivíduo ativo ou indivíduo sedentário. Como que chega nesses valores de que ele é sedentário ou não, ele é ativo? Através da quantidade de atividade física que ele pratica durante a sua semana, tá? Principalmente durante os 5 dias da semana. A OMS preconiza que, para o indivíduo ser considerado ativo, ele precisa fazer em média de 150 minutos a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada. Então vão ter lá as classificações: intensidade leve, moderada e intensa. Então ele precisa fazer de 150 a 300 minutos semanais, tá, de atividades de intensidade moderada. Ele faz isso, então ele já é considerado um indivíduo ativo. Se ele é ativo, logicamente, ele não é sedentário, certo? E o adolescente, a mesma quantidade? Não, o adolescente precisa fazer 1 hora de atividade física diária. Se ele faz
1 hora de atividade física diária de intensidade moderada, ele é considerado ativo, ou seja, ele não é um indivíduo sedentário. Então, pode ter essa opção de fazer atividades físicas moderadas ou atividades físicas de alta intensidade, de intensidade vigorosa. São aquelas atividades onde o indivíduo, ao praticar elas, ele fica mais ofegante, tá? Gera um cansaço maior em seu sistema fisiológico. E esse tipo de exercício ele precisa fazer em uma quantidade menor também, em média de 75 a 150 minutos. Então, ou ele faz 150 e 300 moderado, ou ele faz 75 a 150 minutos de intensidade vigorosa. Já vai gerar benefícios para toda a sua saúde. Entendida essa classificação, se eu sou um indivíduo ativo ou se eu sou um indivíduo sedentário, através desses questionários, né, que a gente chama de Parquet. Existe uma versão mais longa e uma versão mais curta, com menos questões, onde a gente vai avaliar o indivíduo e a gente vai totalizar a quantidade de atividade física que ele faz. E aí, no vídeo anterior, a gente falou sobre atividade física, né? O que ela é? São movimentos corporais voluntários que geram um gasto energético maior do que o estado de repouso. Então, se ela é estruturada, essa atividade física vai ser exercício físico. Se ela não é estruturada, ela não tem um objetivo de melhorar a aptidão física, ela vai ser uma atividade física não estruturada, que é aquela que você faz no deslocamento para a escola, que um adulto faz no deslocamento para o trabalho, subida de degraus de escada, atividades da vida doméstica. Então, neste questionário, tudo isso vai ser contabilizado e aí consegue chegar a valores de quanto que está sendo feito de atividades de intensidade moderada ou de intensidade vigorosa. E aí a gente consegue ter essa classificação nesses indivíduos, se é sedentário ou se é ativo. E aí uma outra nomenclatura que é interessante, que tem a possibilidade de cair devido tá surgindo vários estudos em relação a isso, é o comportamento sedentário. Então tem o sedentarismo, tem o indivíduo que é sedentário, que é o ativo, que vocês acabaram de entender, e o comportamento sedentário é quando o indivíduo ele fica muito tempo sentado, deitado ou reclinado, tá? Gerando um baixo gasto energético. Então estudos vêm mostrando que o indivíduo que passa mais de 1 hora sentado, ele tem um maior risco de ter diabetes, de ter problemas cardiovasculares, independente se ele é ativo ou sedentário. Então é um assunto que vem crescendo dentro do debate da educação física e que pode cair dentro dessas questões do Enem. Porque olha o risco. Eu sou ativo, faço várias atividades físicas, porém eu passo muito tempo sentado no celular ou assistindo TV. Isso vai me gerar malefícios independente se eu sou ativo ou não. Então, conheço essas nomenclaturas, facilita bastante o meu entendimento. Então, aqui no texto ele está falando dos percentuais, da quantidade de pessoas que são sedentárias. Observa-se que quando menor o nível salarial, mais sedentário é aquele indivíduo, maior é a sua, como é que se fala, o seu relaxamento em relação à busca por uma atividade física. E quanto maior a sua rentabilidade, mais ele se preocupa com o exercício, mais ele se preocupa com a sua saúde, tá bom? Os jovens também vêm mostrando nesses dados que tem uma baixa procura pelo exercício. Então são dados aí super importantes, legítimos e verdadeiros da sociedade, que são sempre debatidos nessas questões, tá bom? Então vamos lá para a resolução aqui da nossa questão. Com base na pesquisa e uma visão ampliada de saúde, para a prática regular de exercícios ter influência significativa na saúde dos brasileiros, é necessário o desenvolvimento de estratégias que, letra A, promovam
a melhoria da aptidão física da população, dedicando-se mais tempo aos esportes. Então, letra A, gente, de acordo com o texto, a gente percebe que está errado, porque o texto ele fala de uma coisa mais amplo. Ele vai falar lá sobre nível de escolaridade, nível, renda salarial, né? Faixa etárias, tá? Então, ele estratifica bastante para mostrar como é a adesão para a prática de atividade física dentro desses variados grupos, tá bom? Então, a letra A, a gente desconsidera. Letra B, combatam o sedentarismo presente em parcela significativa da população no território nacional. Então, ela está um pouco ali de acordo com o que foi passado no texto. Vamos ver as outras questões. Letra C, facilite a adoção da prática de exercício com ações relacionadas à educação e à distribuição de renda. Então, uma outra questão que gera essa dúvida se é a resposta correta. Então, está falando da adoção de prática esportiva, está falando em relação à educação, nível de escolaridade. O texto fala sobre nível de escolaridade, fala sobre distribuição de renda, que quanto menor a renda daqueles indivíduos, menor é a sua adesão pela prática de atividade física, tá? Então, uma forte candidata a ser a resposta correta. Vamos ver a letra D. Auxiliem na construção de mais instalações esportivas e espaços adequados para a prática de atividades físicas e esportes. Então, o texto não fala sobre instalações esportivas, sobre espaços, sobre essa prática em ambientes apropriados para essa prática corporal. Então, a gente já descarta essa questão. Letra E. Estimulem o incentivo fiscal para a iniciativa privada destinar verbas aos programas nacionais de promoção da saúde pelo esporte. Então, também não está de acordo com o texto. Tá? A gente não vê lá falando sobre iniciativa privada, sobre questões de destinar verbas e tal, para programas nacionais. Então, a gente já vai descartando. Então, letra C, ó, facilitem a adoção de práticas de exercícios com ações relacionadas à educação e à distribuição de renda. Então, as políticas públicas que são necessárias para que ocorra, tá, essa melhora da aptidão física desses indivíduos através da educação e através da distribuição de renda, que vai englobar condições melhores de emprego, né? Condições sociais de transporte, de deslocamento. Então, tudo isso irá estar interagindo na tomada de decisão daquele indivíduo, na escolha dele em praticar algum tipo de atividade física. Então, o texto ele faz essa ressalta. As questões do Enem buscam sempre fazer esse link com a sociedade, com as diferenças, as desigualdades sociais existentes dentro do nosso país, tá bom? Então, a resposta correta é a letra C. Facilitem a adoção de práticas de exercício com ações relacionadas à educação e distribuição de renda, tá bom? Então, vamos lá. Questão 24, ó, bem recente, Enem 2023. O acesso às práticas corporais e à atividade física são desiguais no Brasil, à semelhança de outros indicadores sociais de saúde. Então, primeiro, o que são as práticas corporais e atividades físicas? Então, a gente já sabe lá, já foi falado o conceito para vocês. Atividade física estruturada e atividade física não estruturada. Atividade física estruturada vai ser o quê? Exercício físico e esportes. Porque eles têm um objetivo a ser alcançado, que é a melhora de algum componente da aptidão física. Então, ele treina para melhorar algum aspecto, ou para o rendimento esportivo ou para a sua saúde. Então, ele vai seguir, vai ter números de séries, vai ter volume, vai ter repetições, vai ter a frequência semanal com qual ele vai fazer os exercícios, vai ter os níveis de intensidade. Então, tudo inserido em atividade física estruturada, que é o exercício físico e as modalidades esportivas.
Nesse caso aqui está falando sobre atividade física não estruturada, por isso que pode ser tanto práticas corporais como atividades físicas, beleza? Porque vão gerar também os benefícios interessantes se a pessoa fizer. Se a pessoa for, pensando aqui no questionário que a gente falou, o porquê, se o indivíduo ele faz todo dia a caminhada dele para o serviço, se ele sobe alguns degraus de escada todo dia, isso também vai gerar benefícios para a sua saúde, né? Isso vai contabilizar lá na hora de caracterizar ele como sedentário ou ativo. Então, por isso que o texto leva em consideração e é interessante a gente conhecer esses conceitos. Em geral, a prática corporal, atividade física prazerosas, diversificadas, mais afeitos ao períodos de lazer, estão concentrados nas populações mais abastadas. As atividades físicas de deslocamentos, trajetos a pé ou bicicleta para estudar ou trabalhar, por exemplo, são mais frequentes na classe social menos favorecida. Aqui há uma relação inversa e perversa entre variáveis socioeconômicas de acesso às práticas corporais e atividade física. As maiores prevalências de inatividade física foram em mulheres, pessoas com 60 anos ou mais, negros, pessoas com alta avaliação de saúde ruim ou muito ruim, com renda familiar de até 4 salários mínimos por pessoa, pessoas que desconhecem os programas públicos de práticas corporais e atividade física e residentes em áreas sem locais públicos para a prática. O fator central que impacta a realização de práticas corporais e atividade física no tempo de lazer no Brasil é a letra A. Então, o texto, novamente, assim como em outras questões, contextualiza com o social, levando em consideração renda, escolaridade, tá bom? Que são fatores importantes e que têm uma forte influência na tomada de decisão daquele indivíduo, se ele vai querer praticar alguma atividade física. Às vezes ele quer praticar, mas ele não tem espaço dentro do seu bairro que possibilite essa prática, ele continua ali sendo um indivíduo sedentário. Então, as questões vêm sempre fazendo essa correlação, beleza? Letra A. Diferença entre homens e mulheres. Tá? Então, o fator central que impacta a realização de práticas corporais e atividade física no tempo de lazer no Brasil é diferença entre homens e mulheres? Não, o texto não fez essa correlação, tá bom? Então, a gente já descarta essa questão. Letra B, inexistência de políticas públicas, pode ser. Então, as políticas públicas irão viabilizar, possibilitar que esses indivíduos eles tenham uma mudança nos seus hábitos, tá bom? Então, vamos deixar essa letra B aí para ver se é a resposta correta. Letra C, diversidade faixa etária, também não, tá? Letra D, variação de condições étnicas, também não foi citado, tá? Nos dados lá. Desigualdade entre classes sociais foi uma questão citada, então a gente fica nessa dúvida e tem que contextualizar com tudo que foi descrito lá no texto acima para a gente chegar até a nossa resposta correta. Então veja, nossa resposta correta, desigualdade entre classes sociais, tá bom? Então o fator central que impacta a realização de práticas de atividade física no tempo de lazer no Brasil é a desigualdade entre as classes sociais, tá bom? Então, mais algumas questões sobre aptidão física e saúde. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Não esqueça de acessar o link para mais informação, mais algumas atividades, beleza? Com isso a gente finaliza mais um vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.